Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho safra 22-23 e a nova safra 23-24. Vamos falar de um fato interessante. O que representa a cadeia somente da soja em termos de pessoas trabalhando em torno da oleaginosa? Vou conversar com Rosirene Curado. Ela é assessora jurídica da FAEG e nós vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar da Receita Federal e o agronegócio. Você vai ver como está o andamento da próxima safra 23-24, que está batendo as portas. E eu vou conversar com Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, consteladora, professora coordenadora de instituição de ensino superior. E vamos falar das habilidades que alavancam resultados duradouros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do milho safra 22-23 e também da nova safra 23-24. Nem bem a safra 22-23 de milho terminou de ser colhida, principalmente lá no Mato Grosso, e os produtores já estão de olho na próxima temporada, que promete ser ainda mais desafiadora. O motivo da apreensão é decorrente aos custos elevados e a desvalorização do grão, que no cenário atual estão apontando para uma safra 23-24 de margens negativas. O desafio de fechar as contas no campo foi comprovado em números pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, que apresentou as primeiras projeções para a safra 23-24, os números constam no projeto Rentabilidade no Meio Rural, que foi promovido pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lá do Mato Grosso, com a colaboração técnica do IMEA e também da Embrapa Agrosilvo Pastoril. Esse levantamento mostra que o custo total do milho, alta tecnologia, lá no Mato Grosso, na safra 22-23, foi de aproximadamente R$ 5.600 por hectare, cerca de 27,6% superior ao da temporada 21-22. Para a safra 23-24, que vai ser plantada, a expectativa é de aumento de 7,3% no custo total, que pode chegar aí na casa de R$ 6.000 por hectare. Enquanto os custos sobem, o valor da saca de 60 quilos na safra 22-23 apresenta uma desvalorização de aproximadamente 50% desde o início da sua comercialização. O cenário negativo é também visto nas safras futuras, cujas vendas antecipadas estão em ritmo lento. Segundo o IMEA, a queda para a safra 23-24 da saca de 60 quilos já aponta 36%, de R$ 48 para R$ 31. E agora vamos falar de um fato interessante. O que representa a cadeia somente da soja em termos de pessoas trabalhando em torno da oleaginosa? A população ocupada na cadeia da soja e também do biodiesel no primeiro trimestre de 2023 foi de 2,4 milhões de pessoas, quase 13% acima do primeiro trimestre do ano passado. E no primeiro trimestre, essas participações elas foram de 10,5% com relação ao agronegócio e de 2,4% com a relação da economia. Na comparação entre os primeiros trimestres 2022 e 2023, a população ocupada cresceu para todos os segmentos da cadeia produtiva, exceto a agroindústria. Em relação ao perfil da mão de obra, a cadeia se manteve relativamente formalizada entre os primeiros trimestres de 2022 e de 2023. Os empregados com carteira assinada representaram 46% do total de pessoas ocupadas. A participação feminina manteve-se reduzida, sendo 35% da população ocupada.
Quanto à escolaridade, a cadeia produtiva manteve destaque positivo se comparada ao agronegócio. Com esse resultado, a tendência de aumento da participação da população ocupada da cadeia produtiva na população ocupada no agronegócio e no Brasil manteve-se, apesar dos valores recordes do ano passado. A receita com as exportações dos produtos da cadeia produtiva teve aumento de 2,4% no primeiro trimestre desse ano, e isso ocorreu em comparação ao mesmo período do ano passado. E agora eu vou conversar com Rosirene Curado. A doutora Rosirene Curado, ela é advogada, assessora jurídica da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar da Receita Federal e o agronegócio. Doutora Rosirene, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Antônio. Eu agradeço a oportunidade que você concede ao Sistema FAEG para que nós aqui, com a sua audiência, consigamos levar aos produtores rurais do Estado um assunto que é de extrema relevância para todos eles. E não só Goiás, como o Brasil todo, né? Sim, a fiscalização, o foco da Receita é em todo o país e sabendo do produtor rural pessoa física, né? A Receita vai verificar com todos os produtores, vai fazer uma análise em relação às despesas e receitas informadas no imposto de renda da pessoa física. Pois é. E essa movimentação da Receita junto ao agronegócio já começou desde o dia 1º de setembro. Ou seja, a Receita Federal vai fazer uma fiscalização nas propriedades rurais para ver se a coisa está batendo ou não está batendo. Em resumo, é isso, né? Exatamente, Antônio. A Receita vai fiscalizar não necessariamente a propriedade rural. Sim, claro. Ele vai fiscalizar as contas, né? Vai fazer levantamentos dos últimos 5 anos do imposto de renda declarado. E o foco da Receita é verificar eventuais discrepâncias entre despesas e receitas, vai verificar também com mais afinco aqueles produtores rurais que têm contratos de arrendamento e parceria, né? E também verificar os dados que foram lançados no livro Caixa Digital. Lembrando, até informando a você e a todos que nos assistem nesse momento, que o livro Caixa Digital ele é exigido de todos os produtores rurais, pessoa física, que tenham um faturamento bruto de igual ou superior a 4.800.000 reais. Pois é, mas de maneira geral, a gente sabe que o produtor, assim, de maneira geral, ele não é bem organizado. Quer dizer, deixa às vezes muito a desejar na sua contabilidade. Faz-se e não faz às vezes a coisa direito. E eu me lembro exatamente bem, há mais ou menos uns 5 anos, eu fiz uma entrevista com uma pessoa especializada na área do agro, na contabilidade do agronegócio. E ele já falava isso. Olha, você que é produtor rural, pega tudo quanto é nota fiscal que você tem, faz o lançamento no livro caixa, existe um livro caixa eletrônico, faz assim, 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 porque futuramente a Receita vai começar a cruzar isso aí. E todo mundo sabe que o agro é quem comanda o espetáculo econômico no país. Como dizem, vamos dizer, no linguajar popular, as más línguas, o agro é um dos setores mais ricos do país, que é quem segura a economia. E agora a Receita vai ver lá no tete a tete se a coisa está funcionando. É mais ou menos isso, né? Eu diria, Antônio, que o produtor rural não tem essa vontade ou mesmo age de maneira desorganizada. Eu coloco no seguinte patamar. O produtor rural, em todos os rincões do Estado, em todos os rincões desse país, na maioria das vezes ele não conta com uma assessoria tão... Concordo. Tão especializada. Sim. Certo? Aí ele deixa passar. E nesse momento algumas coisas passam,
né? E é exatamente isso que nós da FAEG, inclusive, divulgamos esse alerta, esse apelo aos produtores por outros canais de comunicação, para que ele dê uma olhada nesses últimos 5 anos, faça um estudo sobre isso, para verificar eventuais incongruências desse imposto, sabe? Uhum. E o que a FAEG pode fazer pelo produtor? Que orientação a FAEG pode dar para o produtor que procurar vocês? Que eu tenho certeza que vai ter muita gente. Sim, sim. O nosso papel, Antônio, é o papel de assessorar, alertar, né? Por exemplo, essa fiscalização, ela intensifica agora no começo de setembro. Nós conseguimos essa informação através de reuniões que a CNA faz em Brasília, com todos os órgãos governamentais, e a Receita Federal ela não fica fora disso. Então, houve esse alerta, e o nosso papel é exatamente esse, de alertar o produtor. Olha, isso vai acontecer, e se programe, se organize em relação a essa questão, para que ele não seja pego de surpresa, sabe, Antônio? Para que ele, quando receber essa notificação, saliento aqui que ele pode receber essa notificação tanto física, aquela entregue pelo Serviço dos Correios, como também isso pode cair aí na caixa postal eletrônica, que é no ECAC, né, no site da Receita Federal, então que ele fique atento a isso. Porque uma vez intimado, esse produtor ele vai ter um prazo de 60 dias para ele fazer essa regularização. E um ponto que nós destacamos é que a nossa orientação é que ele corra atrás dessas informações e, sendo possível, faça essa autorregularização para fugir aí de uma multa de ofício, que hoje a Receita trabalha com um percentual de 75%. Assim como acontece em todas as declarações de nós, pessoas físicas, assalariados ou não. Eu quero até fazer um alerta. Talvez foi uma colocação quando eu disse que o produtor às vezes não é muito organizado. É que eu quero dizer também, e a senhora me corrigiu muito bem, em relação a uma assessoria especializada nessa área. O que eu quero dizer é que uma boa parte também dos contadores não estão, vamos dizer, familiarizados muito com o agro, porque o agro é diferente. O agro é diferente. Então, você que é produtor rural e acha que tem algum problema, procura a FAEG vai dar uma orientação, vai falar, olha, faz assim, faz assado, procure o seu contador, que é o melhor caminho que tem. Eu tenho certeza absoluta que a Receita Federal não vai entrar, vamos dizer, abruptamente assim, ferrando todo mundo. Não, ela vai fazer um alerta, vai falar, ó, você está errado nisso, corrige isso aqui para nós. Exatamente, Antônio. Pronto. E aí vai solicitar documentos, sim, claro, né, para que não fique nesse achismo, e nessa oportunidade o produtor rural tem de corrigir, assim como todos nós corrigimos o nosso imposto. E a questão de ser bem assessorado, o produtor deve cada dia mais se assessorar de pessoas realmente especialistas na área, né? Sem contar o nosso serviço que nós temos com os nossos sindicatos rurais lá na ponta. Verdade. Inclusive, todos os colaboradores do sindicato, eles são treinados anualmente, exatamente para assessorar o produtor, para que ele não tenha problema futuro. não tenha problema, não faça a coisa de forma equivocada. Tá certo. Entendeu? Então, você que é produtor rural, pecuarista, agricultor, procure o seu sindicato rural, procure a FAEG e vê aí o que pode e o que não pode ser feito e tenta se organizar da melhor maneira possível se tiver algum problema. Doutora Rose, muito obrigado pela sua presença. E é bom lembrar que essa conversa que nós tivemos vale para todo o Brasil. Todo o Brasil. Tá certo. Muito obrigado, doutora Rose. Antônio, somos nós da FAEG que agradecemos a oportunidade. Obrigado. E depois do intervalo, vamos falar da próxima safra 23-24, que já está batendo as portas, e eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é mestre em desenvolvimento humano e nós vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar das habilidades que alavancam resultados duradouros. É um minutinho só, nós voltamos já já.
Nesta quinta, 11h15 da noite tem... A Praça é Nossa! O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Keldrim 20 anos. Com você para proteger. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Cadê a mamãe e o Josh? Bruce Willis tinha segredos. Apontaram uma arma pra mim, levaram sua mãe, o Josh e a Dara. E agora Henry Cavill precisa recuperá-los. A maleta ou sua família morre. Mas o que fazer quando mais ninguém é confiável? Jane Carrock, eu trabalhei com seu pai. E você se encontrar sem saída. É o único jeito de você se salvar, Lúcia. Fuga Implacável. Sexta, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar da próxima safra 23-24, que já está batendo as portas. Os produtores brasileiros enfrentam decisões sobre o que e quanto plantar, com margens mais apertadas, principalmente para o milho de inverno e soja, em comparação com os anos anteriores. A influência do El Niño nas produtividades das culturas varia por região, com potenciais efeitos positivos nos estados do sul e impactos ligeiramente negativos nos estados do centro e norte do país. As constatações, elas fazem parte de um relatório da Reddish Point Global Markets, que foi divulgado agora nessa semana, assim como um crescimento moderado na área e uma perspectiva de rendimento relativamente favorável. A empresa está projetando a produção da soja na safra 23-24 em torno aí de 163 milhões de toneladas. As perspectivas de produção de milho são menos favoráveis, devido a fatores econômicos e menor otimismo em relação ao rendimento, com a produção total estimada em 133 milhões de toneladas. Dados da Reddish Point Global Markets mostram que, este ano, os custos estão mais baixos, porém, os preços também da produção está lá embaixo. No entanto, os preços caíram mais do que os insumos e, portanto, as margens estão mais apertadas do que nos 3 últimos anos. Isso é verdade para ambos, mas as margens esperadas para o milho de inverno estão mais apertadas do que as da soja. E agora eu vou conversar com a Adriana Ferreira. Ela é mestre em desenvolvimento humano, consteladora, professora coordenadora de instituição de ensino superior. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar das habilidades que alavancam resultados duradouros.
Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, habilidades. Habilidades, todo mundo tem um pouco, né? Mas tem muita gente que não faz resultado positivo, né? São habilidades, ou essas habilidades não estão totalmente internalizadas, ou são habilidades que a pessoa não desenvolve por medo, ou porque ela não tem oportunidade, mas habilidade todo mundo tem. A questão é como desenvolve e onde essa pessoa demonstra, né, essas habilidades. Falta de segurança. Falta de segurança. Falta de acreditar nela, no potencial dela. Isso é o que mais tem, né? É o que mais tem. Ou então de achar que aquela habilidade pode prejudicá-la. Tem pessoas que têm habilidades positivas, mas quando ela vai para o mercado, no dia a dia, Toninha, ela acha que aquela habilidade é uma habilidade negativa, e é exatamente o contrário. Você estava falando aí, eu estava pensando num negócio. Tem jogador de futebol que é excelente, mas muito bom. E muita gente sabe disso. A hora que ele vai para uma seleção, ele morre. Sim. Fica acanhado, sabe? Não joga, não consegue jogar. E num time comum, num time normal, o cara é muito bom de bola, mas... Então isso acontece com basicamente todo mundo. Eu acho que a gente tem que fazer uma autoanálise, falar assim, eu sou bom no quê? No que eu presto para fazer, sabe? E tem que acreditar naquilo que faz. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes saem do nada e enfrenta e vai para frente e peita mesmo, e daí a pouco o sujeito consegue até resultados positivos, né? Sim. E como que a gente pode fazer isso, né, Toninho? Você falou, a pessoa tem que reconhecer. Gente, pega uma folha de papel e coloca o que eu sou muito bom e o que eu sou bom. Ah, mas eu não vou olhar para os meus pontos negativos. Não precisa olhar para os pontos negativos, porque as pessoas repetem seus pontos negativos o tempo inteiro. Então começa muito bom e bom e escreve. E você vai começar a olhar para você mesmo e entender quem você é e as qualidades que você tem. Isso é um ponto central. E assim, Toninho, você falou uma coisa sobre sentido. O que a gente percebe é que as habilidades que alavancam resultados duradouros são aquelas que têm uma ligação com o nosso propósito, com o sentido da nossa vida, com algo muito maior do que resultado financeiro. Então, hoje pela manhã eu estava atendendo uma pessoa e ela me disse, eu preciso ganhar muito dinheiro. E eu perguntei, mas o que você gosta de fazer, né? Onde você pode expressar todos os seus talentos, suas habilidades, suas competências? E aí a pessoa não sabe. Porque às vezes ela tem tantas competências, habilidades, né? Mas ela não sabe onde, como e com quem ela pode expressar. Uma atrapalha a outra. E também. Uma delas, comunicação. Comunicação é essencial hoje. E você trouxe uma questão que as pessoas, às vezes, têm medo de se comunicar. Tem gente que tem uma comunicação didática, sistematizada, mas é dito para essa pessoa que o que vale é ser rápido. Então, ela acha que a forma como ela fala não interessa a ninguém. E ela deixa de se colocar. E perde a oportunidade, né, Toninho? Perde? E perde a oportunidade. Hoje você tem que ter você queira ou não, o mundo exige que você seja bom naquilo que você está fazendo. Não interessa o que você faz, mas você tem que ser bom, tem que saber se comunicar e comunicar muito bem. Um exemplo, não é que a gente, não é demagogia, mas um programa segmentado como é o programa de agronegócio, programa todo santo dia, não é fácil de você segurar, é muito difícil. Quer dizer, a gente tem que estudar muito, você tem que estar por dentro, tem que estar participando de evento, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu município, no seu estado, no seu país, no mundo, para você poder levar aquela informação. E olha, a gente não consegue levar toda a informação, é muito difícil. Quer dizer, você tem que ter uma visão da área técnica, da área de pesquisa, da área de política, sabe? Agora, Toninha, aí vem a pergunta, por que o Antônio Pereira faz isso todo dia? Porque eu gosto. Pois é. Se você não gostasse, essa dedicação ficaria comprometida. Adriana, isso não é verdade. É verdade. É verdade. Nós sim. nos dedicamos e engajamos aquilo que faz sentido para a nossa vida.
né? Pode terminar. E tem um aspecto, Tony, não é só chegar aqui e falar. Você fala com uma série de públicos, né? Com a dona de casa, com o produtor, com o empresário, e essa linguagem tem que ser adequada. Tem. Né? Tem que ser adequada. E tem outra coisa, a gente não pode ter medo, né, Adriana? Tem isso, essa questão do medo. Você não pode ter medo. Eu sempre digo para todo mundo, eu acho que nós temos que ter atitude na vida, mesmo que às vezes seja uma atitude errada, mas pelo menos você está tentando. E isso que o Toninho fala, né, de ter coragem. A vida pede para a gente coragem, já dizia Guimarães Rosa. E às vezes, naquele momento em que alguém te dá uma oportunidade, você recua, porque, eu não sei se eu dou conta. Tomei com medo. Ouse. Toma coragem e vai. Mas eu aprendo. Vai aprendendo. E a gente aprende todo santo dia. Todo santo dia. Uma palavra você fala, era isso que estava faltando. E não ter vergonha do aprender, né? Não ter vergonha de dizer, eu não sei, me ajude, por favor. Porque, assim, as pessoas têm uma cultura da competência total. Isso é uma ilusão, uma fantasia. Ninguém é totalmente competente. Não, todo mundo tem nenhum. algo para aprender, né? Todo mundo. Todo mundo. Então, olha, se você quer ter resultados duradouros, dedique, se engaje, mas busque o sentido do seu trabalho. É aí que vai gerar para você resultados por longo tempo. E não tenha medo. Exatamente. Tenha coragem. Não tenha medo de enfrentar. É claro, você não pode estar fazendo besteira, mas pode ter certeza absoluta. Eu já cansei, mas muitas e muitas vezes, às vezes em palestra, muita gente faz uma pergunta, eu falo, meu irmão, você vai me desculpar, mas isso aí não é minha praia. Exato. Eu não sei. Agora, eu sei, quem sabe isso que você está perguntando. Te dou até o telefone dele, entendeu? Então, não precisa ter medo. Eu acho o seguinte, você que está aí do seu lado, eu que estou do lado de cá, doutora Adriana e todo mundo que está aqui dentro, todo mundo tem as suas especialidades, a sua capacidade e nós temos que respeitar aquela pessoa. E eu tenho certeza que a pessoa, quando é profissional, ele pode até errar, mas ele vai errar, às vezes, sabendo que ele está errando. Mas ele está consciente, ele vai fazer. É isso que interessa. E cada um tem o seu lugar. A gente não tem que ter medo do outro tomar o nosso lugar. Cada um tem o seu lugar, com as suas características, com as suas competências, e esse lugar é seu. Então, né, Tony, que a gente tenha coragem de ousar seguir o nosso caminho. E o maior inimigo seu é você mesmo. É verdade. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, e até o próximo. Até o próximo, Toninho. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: cuidado com o homem que não devolve a bofetada. Ele não a perdoou, nem permitiu que você se perdoasse. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos proteja e abençoe, e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.